Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma vez com a mensagem de Deus, precisamente 12h57, quase 1h da tarde, onde muitas pessoas estão voltando para o trabalho, muitas pessoas estão saindo do trabalho, muitas pessoas estão no horário de almoço, e nós aqui com a palavra de Deus, para nos sustentar, para nos dar um avivamento. Entramos numa semana de cura e libertação, aonde você precisa ser tocado, aonde você precisa ser curado. Então, hoje Deus desce na palavra com uma grande mensagem para nós. Hoje vai falar uma história rica do livro de 2 Reis 5, onde muitos pregadores gostam de pregar a cura, porque através da palavra de Deus, através do entendimento da palavra, Deus age de forma simples, de forma que, se nós pegarmos, aceitarmos a mensagem de Deus, Ele nos reveste, Ele nos dá uma autoconfiança que existe um Deus poderoso que pode mudar a nossa história. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual cura você está pedindo, mas eu sei dizer para você que ainda existe, ou melhor, existe não, porque ainda já passou, mas existe um Deus poderoso no meio de nós, que pode fazer nova todas as coisas. Ele pode transformar seu coração, Ele pode te dar a força que você está pedindo, Ele pode te renovar desde o pé da cabeça até o último fio de cabelo. E essa história, ela não é diferente. É uma história que fala de um homem, de um grande homem, considerado como um dos guardas da Síria, um homem que era um guerreiro, vamos dizer assim, um guerreiro, um soldado, um chefes das forças armadas, vamos dizer assim, aonde ele traz para nós um grande estímulo, mas ele tinha algo que trazia com ele, ele guardava com ele algo que somente a cura divina para poder curar e trazer ele de novo para ser a pessoa boa. E no final ele nos dá uma grande lição de vida. Hoje eu venho falar uma história de Naamã, um chefe do exército do rei da Síria. Hoje temos vários comandantes, hoje temos pessoas que governam o estado, pessoas que governam o mundo. Então Naamã era um desses requisitos, era um homem de grande estatura e prestígio. Aonde ele chegava, aonde ele entrava, era tipo reverenciado, era pessoa respeitada, mas ele carregava dentro de si algo que somente uma força divina para curar. Ele tinha lepra. A lepra era uma doença rara que acontecia, mas muitas pessoas que tinham lepra eram afastado do meio da sociedade. Mas ele, com aquela arrogância, com aquele jeito de ser prepotente, ele, o jeito de andar, o jeito de caminhar, vestia as roupas finas, eram pessoas que eram consideradas, só que por debaixo daquela roupa ele fedia. E tem pessoas assim hoje no mundo ainda, que pessoas que têm a lepra da arrogância, do orgulho, que hoje
hoje, através dessa pregação, eu creio que essa lepra vai cair, porque tem muitas pessoas de nariz empinado dentro da igreja, tem muitas pessoas de nariz empinado dentro do militarismo, tem muita gente de nariz empinado dentro de hospitais, tem muita gente de nariz empinado em todos os derredores da nossa vida. E aonde Naamã traz esse exemplo, um homem digno, de vestes cultas, de vestes que aonde ele entrava, as pessoas paravam para ver Naamã. E essa não é história diferente, porque às vezes tem pessoas que entram e as pessoas param para reverenciar, mas ainda dentro do seu coração existe essa lepra de arrogância, de orgulho. Apesar de tudo isso, uma doença que não podia ser curada com riqueza e nem influência. E tem muitas pessoas que acham que a riqueza e a influência vão se beneficiar na sua cura, porque a cura ela tem que vir do seu coração, a cura ela tem que fazer parte da sua vida estrutural, porque você, a partir do momento que você é humilde, a partir do momento que você coloca a sandália da humildade, você começa a ter a cura que você precisa. Não é ser prepotente, não é ser mais do que os outros, mas é sempre você, não, mesmo sabendo, você diz: você pode me ensinar? Você pode me ensinar? Sabe por quê? Porque a humildade que vai trazer a cura. E esse livro vai nos relatar grande parte dessa situação, aonde Naamã, ele com todo o seu orgulho, lá na frente, ele vai cair por terra, porque ainda existe um rei em Israel, um Deus em Israel. A palavra fica no livro de 2 Reis 5, que vamos ler do 1 ao 19, para nós darmos entendimento na palavra. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas este homem valente, guerreiro, e era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma incursão na terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova que ficara a serviço, uma jovem da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: ah, se meu amo se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, e sem dúvida o livraria de sua lepra. Naamã foi então informar o seu senhor: uma moça da terra de Israel disse tal e tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 siclos, 600 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que os cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, porventura, Deus, dono de morte e vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria curar de lepra? É claro que busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer: por que rasgastes tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há
um profeta em Israel. Então Naamã chegou com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, levando-se para invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não o teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim. Teu servo Eliseu respondeu: pela vida do Senhor, a serviço de quem estou, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocaustos ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Apenas o Senhor perdoe ao teu servo o seguinte: quando o meu amo entrar no templo de Remon para adorar e ele se apoiar sobre minha mão, e também eu me prostrar no templo de Remon para o adorar, o Senhor perdoe teu servo. Por isso Eliseu disse: vai em paz. E Naamã foi embora até certa altura do caminho. Olha que palavra grandiosa. Você, meu irmão, minha irmã, que está em busca de cura, você que está em busca de algo que é a palavra de Deus, que é sustentável, que você possa ruminar a palavra de Deus a cada dia. Porque uma palavra de ensinamento, uma palavra onde nós podemos pegar por aqui 5 tópicos de cura, de ensinamento, aonde vai nos levar para águas mais profundas. O primeiro tópico, a gente coloca numa situação as condições de Naamã. Por que as condições de Naamã? Um grande homem, uma pessoa que diante de Deus tinha muito respeito, porque era o Senhor que dera livramento ao povo, às guerras da Síria, dos sírios, onde ele era um homem, um herói da época, porém ele tinha a lepra. Mas se nós colocarmos diante de situações, pessoas que hoje vivem em nosso meio, pessoas que estão em nosso meio e ainda vivem a lepra, porque a lepra ela está em todos. A lepra do orgulho, a lepra do desrespeito, a lepra da desconfiança, a lepra da imaturidade, a lepra do latrocínio, a lepra do roubo, a lepra do furto e por aí em diante. Temos vários tipos de lepra em nosso meio.
aonde um homem que é respeitado, um homem que é visto pela sociedade, um homem que está diante de um patamar aonde ele é considerado um chefe do exército, aonde ele entra, as pessoas reverenciam, aonde ele entra, as pessoas o idolatram. E quantas pessoas hoje não estão sendo idolatradas? Quantas pessoas hoje não estão sendo reverenciadas porque estão num patamar de altíssima, para que elas sejam algo como um chefe de Estado, um chefe de organização, um chefe aonde ele precisa dessa idolatria. E Naamã não estava em menos patamar do que essas pessoas, mas ele tinha algo que levava com ele, que era a lepra. Essa era as condições de Naamã, um varão valente, um homem de guerra, um homem respeitoso, mas que a lepra trazia um prognóstico na vida dele, um sofrimento cada vez mais intenso, e a morte era inevitável. Ele estava caminhando para a morte. E tem muitas pessoas hoje que estão com lepra, estão com orgulho e não aceitam a palavra de Deus, não aceita o diagnóstico, não aceita o caminho, não aceita opinião. Então, essa pessoa, a morte vai ser inevitável. E Naamã não era diferente. Quando colocava suas roupas, as dificuldades existiam, porque dentro da sua roupa, ia saindo aqueles couros, aqueles exudatos, aqueles pus, como diz o povo antigo, e ia sempre se inalando dentro dele, e ele fedia. Imagino eu como ele usava perfumes para poder maquiar o seu odor. Naamã tinha condições de estar acima de todas as coisas. Olha o que diz o livro do profeta Levítico. Ele diz assim: todos os dias que a praga estiver nele, será imundo. Imundo habita só, a sua habitação será fora do arraial. A lepra isolava Naamã de se tornar impuro. Ele tornava-se impuro porque as pessoas se afastavam, a comunidade se afastavam, porque ele não poderia estar no meio da sociedade. Quando uma pessoa que tem lepra, ela geralmente, muitos dizem na palavra de Deus, que colocavam um sino, uma sinueta no seu calcanhar, aonde quando eles se passavam, as pessoas já sinalizavam, já sabiam que era um leproso e não poderiam chegar-se perto dele, porque era a lepra. Eles acreditavam que a lepra era contagioso, que passaria de uns para outros. E nós aqui hoje temos essa lepra da arrogância, temos a lepra da ignorância, temos a lepra da insatisfação, temos a lepra de não ser humilde, mas que nós podemos contagiar outras pessoas. É isso que nos traz a cura hoje. Se nós tirarmos de nosso coração essas lepras, que é principalmente do orgulho, de não ser mais do que os outros, mas sempre estar a aprender com outras pessoas, nós temos a primeira cura, que é a cura espiritual, é a cura de aceitação, é a cura de você falar assim: peraí, eu não sei, mas eu posso aprender, eu não sabia, mas agora eu aprendi. Então é a diferença de estar acontecendo em nosso meio, que as lepras estão nos consumindo. Eu digo e levo para cada um
aonde eu trabalho, a lepra é contagiante. A lepra está em todos os setores, porque todos sabem, todos acham que sabem, mas na verdade não, na ignorância eles deixam a desejar, porque eles acham que sabem muito, mas na verdade não sabem nada. E aí não tem a humildade de perguntar. E quando você não pergunta, você faz, é isso mesmo. E aí você começa a entrar nesse orgulho, nessa lepra que nos assola. E uma dessas contaminações é o que nos traz o livro do profeta, das leis, né, de Levítico, o livro do Pentateuco, que é o quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, aonde ele nos direciona que todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Então vai ser para o resto da vida, porque se a pessoa não tem a humildade de se retroceder, ela sempre vai ser imunda. A lepra, ela isola a todos que são impuros. Mas todos eram impuros, não podia sair de casa. E hoje a lepra está alastrada pelo mundo afora, aonde todos estão andando de nariz empinado, e a lepra contagia até dentro da igreja, aonde pessoas, pregadores que vão pregar de nariz empinado, acha que é o rei lá da Síria, o rei lá, o Naamã, o chefe do exército, aonde eles entram, vão para o púlpito de nariz empinado, que acha que sabe tudo, e na verdade não sabe nada, porque não prepara, não coloca o esboço, não faz a exegese, não faz a hermenêutica, não faz os preceitos, não faz o que deve ser feito, a oratória para uma boa condução e uma boa pregação. A semente, ela vai cair no terreno que está preparado, a semente vai cair no terreno aonde fogoado, for adubado, ele vai dar fruto. Independente da situação, independente de algo que você está vivendo hoje, a semente ela tem que cair e dar fruto. Porque fofoca você faz, agora falar da palavra de Deus você tem vergonha de falar. Então é uma dessas condições que nos torna leproso. Há outras condições, é a morte. Romanos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, somente Jesus Cristo, ele pode salvar da morte para a vida, da vida para a morte. Então, por isso que nós devemos entender que maldito é o homem que confia no próprio homem, mas sim aquele que coloca a sua confiança em Deus. Assim como o pecado leva à morte, a lepra também levará, simbolizará as condições terminal de Naamã. Porque ele já não tinha mais cura, porque ele já não tinha mais preceitos, por ele não tinha mais direção. Para ele, a vida já não fazia mais sentido. E quantas pessoas hoje estão no mundo vivendo como zumbi, vivendo uma vida que já simboliza a morte. Pessoas que estão mortos espiritualmente, mas ainda caminha como zumbi no meio do povo, porque o coração está duro como pedra, não tem coragem de se dar o perdão, não tem coragem de dar perdão aos irmãos. Tudo passa nessa vida, tudo vai passar. E você não pode levar essa lepra dentro do seu coração.
a lepra de se dar o perdão, a lepra de querer puxar tudo para você. A morte é caso, a morte é um caso que ainda, por mais que nós estamos tentando entender, nós não vamos conseguir entender, porque entra também na Santíssima Trindade. Muitos estão querendo entender o poder da Santíssima Trindade, mas não vão conseguir. E a morte está na mesma situação. E quando a pessoa vive como ele, um líder de Estado, um líder que conquistou tantas coisas, era uma pessoa que era considerado por Deus. Então Deus livrava ele dos conflitos, tirava ele das zonas de ataque, tirava ele das situações difíceis, mas ele ainda, por mais que seja um conquistador, ainda tinha status, e o seu status ainda era o quê? A lepra. O seu status de vida, ele vivenciava todas as coisas, mas ele tinha algo em seu coração que nada podia tirar, que era de ser leproso. E essa lepra, irmão, ela está hoje na sociedade. Muita gente tem muita coisa, muita gente tem tudo, mas ainda tem a lepra no coração. Tem pessoas que são ricas, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm bonanças, pessoas que têm um patamar, mas ainda essa lepra o consome. Se pegarmos histórias da palavra de Deus, o jovem rico tinha tudo, mas não tirou, não guardou, ele não queria deixar o que ele tinha. Mas se pegar aquela viúva, aquela mulher que estava cuidando dos seus filhos e foi lá e deu uma moeda, ela não tinha nada. E tem muitas pessoas que têm muito e ainda estão nesse patamar de orgulho, achar da lepra do nariz empinado, a lepra da arrogância. E esse homem não era diferente. Essa é a primeira condição de Naamã, o status. A partir do momento que nós isentamos do status da vida e buscamos o status da necessidade espiritual, uma necessidade física, uma necessidade profunda que vai lá no fundo do seu coração para você tirar tudo. É desvaziar, é renascer novamente, é mostrar a mudança, porque pessoas estão te vendo, independente do que você faça, independente do que você faz, independente do que você é, independente do que você está fazendo. As pessoas não têm nada a ver com a sua vida, porque você é dono dos seus atos, mas a palavra de Deus, ela é precisa, ela é uma faca de dois gumes. A palavra de Deus, ela cura, restaura, liberta aquele que se dá o coração contrito, arrependido, um coração que vai ser ressarcido, um coração novo, para que brota água viva, brota frutos novos. É isso, o machado, irmão, o machado já está na raiz da árvore, está prestes a ser cortada. E até quando você, meu irmão, minha irmã, vai ficar ainda com essa arrogância, com esse jeito de agir? Eu fico vendo, há dias atrás, fui parado numa blitz policial, aonde a arrogância do policial era tão grande que batia firme no nariz dele. O tupete dele, apenas um soldado militar, aonde ele achava que tinha um Deus na vida dele, vestindo a farda. Só que ele mal sabia que ele não estava lidando com qualquer um. A palavra de Deus é clara, irmão. Ninguém toca no ungido de Deus.
Quando Deus coloca a mão na sua boca e fala: hoje estou colocando as minhas palavras na sua boca, você vai ser a diferença. Ele não está dizendo que eu vou ser diferente dos outros, não, porque eu quero estar comendo as migalhas do chão, porque eu quero ser aquele filho pródigo que quando ele foi, ele comeu as coisas dos porcos lá, mas ele teve humildade para retornar. Eu quero ser esse um. Eu não quero ser mais do que ninguém, não. Eu quero ser eu. Eu quero andar pela rua de cabeça erguida, de falar: peraí, quem me conhece já passou. Agora quem me conhece sabe. Então o que passou, passou. Eu não vou viver de ser um retrovisor, de sempre estar olhando para trás, não. Mas eu quero viver sendo um para-brisa, de sempre estar olhando para o horizonte, aonde eu sei para onde estou indo. João 14,6, ele diz claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que quem segue por mim jamais andará em trevas. Então eu quero seguir esse caminho, que é Jesus Cristo. Eu quero seguir essa vida, que é uma vida verdadeira, por mais que eu seja um miserável, por mais que eu seja uma pessoa que ainda estou andando em caminhos tortos, mas eu quero seguir a vida. Eu quero ter forças para lutar o dia a dia. Mas eu quero também ser a verdade. Porque quem me conhece sabe. Eu não mudei meus preceitos, eu não mudei meu jeito de ser, eu não mudei meu jeito de agir, eu não mudei o meu jeito de conversar com as pessoas. Mas eu mudei o meu jeito de ser, como irmão, de conversar, de falar, de agir. Mas ainda sou miserável, sim. Mas essa primeira lição de Naamã, ele nos traz essa necessidade espiritual, essa necessidade física, essa necessidade que tem que ser física profunda em nossa vida. O segundo ponto, ele nos traz algo que mostra direção de Deus. Naamã ouviu, olha só: quem ouve e guarda as minhas palavras. Já ouviram essa mensagem? Quem ouve e guarda as minhas palavras. Vai lembrando, não é eu que falo, mas é Cristo que fala na palavra. Quem ouve e guarda as minhas palavras. Naamã ouviu a sugestão de uma escrava, de uma menina que ele tinha pego, tinha trazido para dentro da sua casa, mas essa menina, ela não vai diretamente falar para Naamã, ela não vai diretamente falar para ele: meu senhor, eu tenho que contar isso para o senhor. Não, ela vai e começa a falar com a mulher de Naamã, porque ela era escrava da senhora, e ela começa a dizer. A palavra diz que era uma escrava israelita, então ela conhecia que havia profeta em Israel, porque ela nasceu em Israel, mas que servia a casa. Ela era uma escrava, uma pessoa que não tinha muito o que falar, e às vezes mal poderia falar. E hoje existe isso. Hoje existe pessoas que estão dentro da igreja, mas são escravos, porque não pode falar. Tem pessoas que estão dentro do trabalho que são escravos, que não pode falar. Tem pessoas que estão em lugares mais grandes do que isso, mas também não pode falar, mas porque são censurados. Não fala isso, aqui não pode. Não fala isso, aqui não pode. São pessoas que são escravas da própria vida. E essa menina não era diferente, mas ela tinha uma abertura, ela tinha com quem falar. Então ela vai e fala: senhora,
se o meu Senhor fosse para Israel, lá ele seria curado. Olha as condições, porque ela fala com autoridade, ela fala com destreza, ela diz assim, com esperança sobre um profeta, que existe um profeta em Samaria que pode curar, que lá, se ele for para Israel, lá em Samaria, lá existe um profeta que pode curá-lo, porque ela não poderia, mas ela poderia dizer, eu já vi acontecer, porque lá existe um profeta. E ele disse assim então à senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela estava colocando sugestões para que a pessoa ouvisse o que ela estava falando. E às vezes você está numa situação que você precisa ouvir, por mais que a pessoa seja fraca na fé, mas às vezes o Espírito Santo usa dessas pessoas para poder direcionar. Faça esse caminho, porque esse caminho não vai dar certo. Faça esse sentido, faça esse projeto, vai por esse caminho que vai dar certo. E as pessoas não ouvem, porque as pessoas ainda estão com os ouvidos tampados para não escutar a palavra de Deus, não escutar um conselho direto, não escutar o que realmente precisa ser falado. Mas o mais de tudo isso é que Naamã sabia, ele sentia no coração que poderia ter uma solução na sua vida, que essa menina poderia ser um fruto para ele poder lá na frente degustar, mas ele estava desesperado. Naamã, ele já não sabia o que fazia. Naamã tinha essa preocupação, porque onde que ele passava, o odor era tão grande que ele se maquiava com perfume para que as pessoas não chegassem perto dele. Naamã tinha que ficar com telhas como Jó, rastando para poder coçar a sua lepra. E Naamã estava desesperado. Então ele decidiu buscar ajuda. Mas aonde que ele foi buscar ajuda? Aí que vem, irmão, a mensagem. Estamos buscando ajuda aonde não tem força. Estamos buscando ajuda aonde não tem sentido. Olha, duro, eu sempre falo essa mensagem, duro é recalcitrar contra aguilhões. Duro é você querer lutar com algo que é mais forte que você. E Naamã, ele estava querendo isso. Então ele vai buscar ajuda a quem? Ele vai buscar ajuda ao rei. Olha a mensagem, ele vai buscar ajuda ao rei. Às vezes você está numa situação difícil, às vezes você está passando por momentos de dificuldade, às vezes você está passando por um momento de tristeza, às vezes você já tentou até tirar a sua própria vida, porque você está buscando ajuda onde não é o lugar certo. Sai desse caminho. Sai desse caminho. Acorda, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, acorda. Sabe por quê, irmão? Porque você está buscando onde não tem força. O único lugar que você vai achar essa grande força é naquele que fez o céu e a terra, aquele que criou o mundo, que é Deus, aquele que veio para salvar, que é Jesus Cristo, e aquele que veio para a santificação, que é o Espírito Santo. É essas três pessoas que você tem que procurar, não é o homem. E ele vai procurar quem? Ele vai procurar o homem diretamente. Ele chega no rei e pede para o rei escrever uma carta. O rei já fala, vou escrever uma carta e vamos enviar ao rei de Samaria.
E aí, irmão, começa as contradições. Ele confiou a possibilidade. Desesperado, ele pede ajuda. Desesperado, ele faz o caminho. Mas o caminho ele faz totalmente torto, totalmente errado. Decidiu buscar ajuda, ouvindo, mas ele ouviu a sugestão daquela pobre escrava. E quando entramos em desespero, nós não é errado, mas quando entramos em desespero, procuramos a ouvir as pessoas, procuramos ir em outras religiões, procuramos ir buscar em outros caminhos, que é caminhos mais rápidos, caminhos mais acham que estão achando que é mais rápido, mas o caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. E aí você esquece de ouvir Deus. Você fecha os seus ouvidos para a voz de Deus. É isso que Naamã fez. Mas ele confiou. Ele tinha confiança. Ele estava preocupado. Ele estava desesperado. Mas agora ele confia. Ele começa a confiar, que a cura está chegando, ele começa a confiar, ele começa a ter esperança, ele começa a se engrandecer em fé. Ele está começando a mudar dentro do seu coração algo que já estava perdido, algo que já não tinha mais, já estava negro o seu coração, já estava empedregado, estava tudo emaranhado, mas de repente ele vê uma luz ao fim do túnel. É aonde essa luz é Jesus falando que está te esperando, e de repente ele confia e começa a ter possibilidade de cura, aonde ele começa a falar: peraí, eu preciso entender. E de repente a palavra diz que o rei manda uma carta ao rei de Samaria, e de repente o rei recebe essa carta, o rei começa a rasgar as vestes, porque ele está falando: peraí, ele está querendo me confrontar, e ele está querendo, não, eu não aceito. Mas daí chega aos ouvidos de quem? De Eliseu, o profeta. E aí, irmão, quem ouviu, quem já leu a palavra de Deus, Eliseu era, vamos dizer, uma sombra de Elias. Eliseu era um homem cheio do fogo, porque ele pediu a unção dobrada do profeta. Então Eliseu, ele era uma pessoa que tinha o dom, ele tinha a intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, irmão, você pode levantar a mão aqui, o diabo lá no fim do mundo ele está caindo. Quando você tem uma intimidade com Deus, você não precisa ir, porque o diabo já vem até você. Então, irmão, temos que ter entendimento disso. É buscar as coisas do alto, como diz Colossenses. É você procurar aonde encontrar Deus, como diz Isaías. É aonde clamar a mim, como diz Jeremias. Então você tem que começar a ruminar a palavra de Deus dentro do seu coração, porque a palavra que vai em confronto com você é de cura e libertação. A palavra é de cura espiritual. A palavra é aonde a tristeza que eu levo a alegria, onde a dificuldade que eu vou levar a esperança. É isso que nós temos que entender, que a palavra, ela muda as pessoas, mas ela muda de forma clara, aleluia, glória a Deus, mas ela faz com que você seja uma pessoa diferenciada. Aonde você entra, vai incomodar mesmo, vai incomodar. Se você entrar num lugar e não incomodar, irmão, você pode voltar para o Santíssimo, para o jejum, para a oração, para a Bíblia, vai ter que voltar para a comunhão, reconciliação, sacramento, e você começar a voltar a ser luz, porque lá na frente, no alto da montanha,
Jesus, ele reúne o povo no sermão e começa a diferir para aquele povo um ensinamento. Bem-aventurados os pobres e humildes, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Mas quando ele desce a montanha, é discípulo, irmão, é discípulo. Ele fala: peraí, agora vocês vão começar a receber também. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês agora têm que fazer a diferença. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não estão sendo sal e nem luz. Não estão sendo nada, estão levando o quê? Levando comida fria para o povo. Nós temos que parar de levar comida fria dentro da igreja. Nós temos que levar a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, para que as pessoas comecem a vivenciar a verdade. Porque é só a verdade que vai libertar. É só ela que vai libertar. Ou você aceita ou não aceita. Não tem que ficar maquiando a palavra de Deus. Chega de maquiar a palavra de Deus. A palavra diz assim que já chega de leite, agora é comida sólida. Eu tenho falado isso na onde eu tenho ido, aonde eu tenho pregado, eu tenho falado isso, porque as pessoas estão indo na igreja para receber maquiagem. E Jesus, irmão, está voltando. Logo, a trombeta vai ser tocada. E aí, não adianta chorar. Mateus 26 em diante vai falar: vinde, ovelhas minhas, mas afaste de mim, cabritos. E a pessoa está ainda brincando de oba-oba. Estão brincando de oba-oba. E essa pessoa estava que nem Naamã, preocupado, já estava despreocupado com as coisas, mas só que está ouvindo, mas ainda não decidiu. Mas agora ele começa a confiar, ele vê uma luz no fim do túnel, ele vê possibilidades de cura, ele vê possibilidades de mudança, porque ele acreditou que existia um profeta lá em Samaria que poderia realmente restaurá-lo, que poderia reformar o seu estado. Porque, irmão, nós começamos de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós temos que entender isso. A reformulação, ela tem que vir de lá do seu coração, porque da boca fala que o coração está cheio, não tem como você colocar para a boca, porque vai sair também. Mas nós temos que entender que nós vivenciamos um mundo aonde a palavra está sendo maquiada. O povo não está querendo ouvir mais verdade, ele está querendo ouvir o que ele quer ouvir. É isso que tem que acabar. E ele realmente acredita. Então, ele vai centrada, ele vai com confiança ao homem de Deus que é Eliseu. E quando a palavra diz que temos que ter essa fé, essa simplicidade. Imagina aquele homem vestido com aquelas roupas finas, de grife, de ouro. E ele chega na simplicidade. Ele aceitou a sugestão da escrava. Era simples, mas direta. Ela falava com simplicidade, mas ela era direta. É o que nós temos que fazer nesse dia a dia. Ser simples, mas direto. E ela diz: busca o profeta em Samaria. Essa é a simplicidade que nós temos que ter. Hoje, eu não sei que caminho que você está caminhando, mas eu estou querendo te dizer: busque o caminho de Deus. Busque o caminho de Deus. É difícil, as dificuldades vão vir na sua vida, mas a salvação é certa. A salvação é certa. E de repente começa a confusão. Essa confusão é que nós temos em nossa mente, em nosso coração, em nosso dia a dia. Então disse o rei da Síria: vai, anda,
que eu enviarei uma carta. Olha só, irmão, é algo que nós temos que mudar o nosso sentido. Nós temos que viver um jeito novo, uma vida nova. E quando ele vai, ele começa a levar o quê? Quem tem dinheiro, leva dinheiro. E quem não tem nada? E ele começou a levar muito dinheiro. A palavra diz que ele começa a levar muito dinheiro para lá. Pratas, ouros, talentos. Ele começa a levar tudo. Ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. E aí, irmão, vem algo no meu coração que suscita. E quando nós morrer? Será que nós vamos levar tudo isso? Por que nós estamos juntando tesouro na terra, onde para lá nós não vamos levar nada? É isso que vem no meu coração. É isso que traz a cura em nosso coração. Tem gente que tem uma casa, está construindo outra, está construindo outra, está construindo outra, está construindo outra. Para quê? Para que tudo isso? Se um cemitério, irmão, não passa de 80 centímetros o buraco por 1,5 metro de profundidade. E aonde? Vai levar o quê? Será que você já separou a sua roupa para poder ir no dia da sua morte? O seu sapato, o seu relógio de ouro, a sua corrente. Será que você já separou? Eu quero separar, porque eu quero morrer com essas roupas. Desculpa, irmão, desculpa. Sem ofensa, mas você não vai levar nem a roupa do seu corpo, nem a roupa, porque vai chegar lá, eles vão cortar. Você pensa que você vai ser vestidinho, bonitinho? Não, não vai. Não vai. Só quem trabalhou sabe. Quem já preparou sabe. Então, esquece. Começa a juntar tesouro no seu coração. Começa a voltar para levar a palavra de Deus. Começa a ir a lugares aonde você vai se reabastecer da palavra de Deus. Começa a mudar de dentro para fora. Esses dias peguei um vídeo, o pessoal falando do Frei Gilson jogando bola. E aí ele disse: eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar da minha parte externa, porque da minha parte interna só eu sei o que eu tenho cuidado. Entendendo por outras palavras, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu, que é a casa dele, porque nós somos a casa, morada, templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar sim, mas por dentro nós temos que cuidar muito mais para a mudança de vida. E ele dizia isso. E tem pessoas que falam, às vezes questionam: você está treinando, você está fazendo isso. Não, eu vou ter que fazer. Por isso que eu estou com 50 anos de idade. Tenho que melhorar muito. Já está chegando os cabelos brancos, já está chegando as rugas, mas estou me fortalecendo por dentro a cada dia, porque ainda eu tenho esperança de ir para a casa de Deus. É lá que eu quero ir, é lá que eu quero morar. É isso que eu tenho que levar. E começa essa confusão. Eles começam a enviar 1000 ciclos, enviar dinheiro, enviar tudo. Mas quando é chegado essa carta a Israel,
com grandes riquezas, grande coisa. Naamã, ele procurou ajudar. Ele queria ajudar o rei de Israel. Só que, em vez de ir ao profeta, ele vai ao rei. Então, às vezes nós estamos indo buscar lugares errados. Ele não podia, o rei não vai realizar milagre. Mas quem poderia realizar milagre em prol de Jesus Cristo era Eliseu. Olha o que Atos diz para nós. Nos ensina que nenhum outro há salvação, nenhum outro lugar há salvação, somente Jesus Cristo. Atos 4:2. Mas Naamã, ele traz as riquezas, acreditando que iria comprar a cura. E ninguém compra a cura. Ninguém compra a cura. Às vezes não é riqueza que traz a cura. Às vezes você pode ter muito dinheiro, mas precisamente não vai ter nada. Dinheiro não vai te livrar da cura. E essa era a confusão de Naamã. Olha só, Isaías, ele lembra que a salvação é a cura, não podem ser compradas. Está escrito no livro de Isaías. A cura, ela não pode ser comprada. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Por que você está pagando algo para cura? Pagando. Às vezes você vai em outros lugares e pagam para receber cura, pagam para ser próspero, paga para ter algo mais. E aí você esquece quem é o dono da cura, quem é o médico dos médicos. Você esquece. Naamã, ele estava indignado, porque ele esperava que o profeta realizasse um ritual. Imagina quando ele chega todo vestido de linhos. O que ele estava esperando? A hora que eu chegar lá vai ter uma festa, vai ser corneta, vai ser pessoas tocando, vai ter marcha, vai ter tudo. Mas não, ele estava esperando um ritual ali na sua chegada. Só que o Provérbios diz assim, que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Olha só, não espere que todos os lugares que você está indo buscar rituais, buscar essas coisas, vai te levar à grandeza, porque o final é triste. O final, a conta vai chegar. Isso se já não estiver chegando. Mas ainda dá tempo. Converta e creia no Evangelho. Converta e creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É a primeira pregação de Jesus. Lucas ou Marcos 1, quando ele sai, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele sai, acho que é Mateus 5, se eu não me engano. Mateus 5, se eu não me engano, ele fala. Mas também Marcos, ele fala também que é a primeira pregação de Jesus Cristo. Arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Ainda dá tempo. Se você fez algo errado, se você caminhou errado, se você está nesse caminho errado, ainda dá tempo. E esse dia pode ser hoje.
Esse dia pode ser agora, nesse exato momento. Se você foi para outro caminho, que você está falando, eu fui ofertar isso lá, eu fui fazer isso lá, dá tempo, dá tempo. Nós não estamos confrontando religiões, mas nós estamos falando de Cristo. É Ele que é o Salvador, é Ele que é o santificador, é Ele que é o Criador. Então, dá tempo, arrependa, arrependa, arrependa. Arrependa enquanto é tempo. Naamã também questiona o método sugerido pelo profeta. Ele fala, peraí, mas lá em Damasco tem o rio tal, lá tem o rio tal, que lá é o rio limpo. Lá é o rio limpo. Ele está falando que lá, o rio lá é melhor do que o Israel. Então ele questiona os planos de Deus. Por que manda ele num rio sujo, aonde tem boi morto, cavalo morto, uma água suja? Por quê, irmão? Porque o orgulho. Porque o orgulho, tem que quebrar o orgulho. E às vezes Deus leva a gente em lugares para quebrar o orgulho. Às vezes você não está entendendo. Às vezes você não entendeu ainda a mensagem. Mas Deus, Ele começa a direcionar ele desde o começo. Através da escrava, através das coisas que está acontecendo da carta, através da festa que ele estava esperando, mas agora Deus coloca ele no rio sujo. Começa a colocar ele no rio sujo. Olha só o que Coríntios diz. Destaca como os caminhos de Deus podem parecer loucura para os homens, mas são sabedoria divina. Olha só o que Romanos e Coríntios diz para nós. Destacam como o caminho de Deus podem parecer loucura para os homens, mas são sabedoria divina. Então, Deus, ele direciona ele para a mudança. Porque se Deus quisesse fazer na hora, ele fazia. Deus é Deus. Mas não, mas ele quer mostrar o caminho. Que existe um caminho. E é isso que ele faz. E aí, ele aceita. E começa a conversão. E aí, irmão? Que dia que vai começar a sua conversão? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para o nosso coração. Que dia que vai começar a nossa conversão? Então, chega ele com aquela cavalaria, carruagem, e chega para dentro e diz: os seus servos, eles disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não os faria? Quanto mais dizendo a ele, lava e te ficarás purificado. Hoje, Deus fala para você, fala para mim. Se por acaso alguém disser algo, você não faria? Então, ele está falando, lava-te e ficarás purificado. Após ouvir os seus servos, Naamã decidiu obedecer. Peraí, era um momento de conversão, era um momento de cura, era um momento que trazia para mim e para você algo que nós precisamos ouvir. Alguém falar isso para mim e para você. Mas às vezes nós não queremos ouvir. E é um momento de cura, é um momento de conversão. É a direção da palavra de Deus que é cura. Mas se fosse levar para a conversão, levaríamos também para a conversão. Era duas pregações para que nós possamos entender a direção de cura e conversão. Aqui, até no momento, ele está recebendo
a cura, mas daqui a pouco ele vai ser convertido. E ele diz assim: começa a seguir a instrução do profeta. Eliseu não precisou vir até ele. Eliseu manda o seu servo, fala para ele, vai e mergulha no rio 7 vezes. 7 vezes não é uma vez. 7 é 7 vezes. Após ele ouvir o servo Naamã, decidiu obedecer as instruções do profeta. Ele começou a falar: peraí, eu vou mergulhar então nesse rio 7 vezes. E de repente, onde tudo vai cair por terra. Às vezes você está precisando mergulhar, irmão. Às vezes você está precisando mergulhar, mas só que você tem mergulhado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você tem desistido. Às vezes você tem falado: peraí, eu preciso fazer um jejum de 7 dias. Mas quando chega no 3º dia você não aguenta mais, está comendo que nem um leão. Chega aí, às vezes você fala: preciso fazer um propósito. Mas daí chega no 2º dia você não aguenta mais. Às vezes você quer fazer algo para Deus, para poder falar para Deus: peraí, eu estou entregando. Não é sacrifício, porque Deus não quer mais sacrifício, mas Deus ele quer ver até onde você consegue ir, aonde estão suas forças. E aí ele começa a falar para ele: vai, mergulha 7 vezes. E ele vai, mergulha 1 e levanta. Eu fico imaginando ele falando assim, ele mergulha no rio, tudo sujo, tudo fedorento, mas o rio perto dele era mais cheiroso do que Naamã, o rio de Jordão. E ele pega, vira e fala assim: vai então, mergulha no Jordão 7 vezes. Um rio fedorento, um rio onde que tinha vários corpos que estavam ali por ali. E de repente ele vira e fala assim: peraí, o que eu preciso, o que eu quero? E aí começa a ter a mudança. E aí, irmão, é tempo de conversão. E ele mergulha 1, e ele mergulha 2, e ele mergulha 3, e ele mergulha 4, e de repente ele levanta e fala: e aí, já mudou? Não, ele mergulha 5, ele mergulha 6, e de repente quando ele levanta, já mudou? Não, mergulha a 7ª vez, e de repente ele levanta, e a sua pele começa a mudar, começa a aparecer uma pele de criança. Ao mergulhar, irmão, Naamã foi restaurado, foi transformado, porque a sua obediência levou à salvação e à satisfação plena para a glória de Deus. Hoje, você precisa mergulhar. Hoje, você precisa mudar. Às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, porque você não está mergulhando. Esquece, irmão, de querer juntar tesouro na terra. Viva a sua vida, mas viva de forma plena, na humildade, porque Deus, Ele te sustenta. Por mais que você passa por dificuldade, Deus, Ele te sustenta, Ele não deixa faltar. Ele tem promessa na nossa vida. Ele tem promessa na vida de todos, independente para onde, caminhos que você tem andado. Mas, irmão, Ele está esperando você. Quanto tempo faz que você não vai na igreja? Quanto tempo faz que você não vai no sacrário? Quanto tempo faz que você não vai numa confissão? Quanto tempo faz que você está batendo na porta? Ele está batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, e você não abre.
Eis que estou à porta e bato, aquele que ouve a minha voz e ouve as minhas palavras. Hoje Deus está falando com você em várias passagens aqui nessa pregação e está falando: eu estou à porta, eu estou à porta. Olha só, ele está batendo, ó, pum, 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 pum. Ele está batendo o tempo todo ali e você ainda está com o coração contrito, está com o coração ainda fechado para ouvir a palavra de Deus. Mateus 7,7, ele diz assim: quem pede recebe, mas quem procura encontra, bate e abre-se-á. Olha quanta grandeza numa pregação só, quantas palavras de bênção numa grandeza só, de uma pregação simples, de um servo que ele queria, precisava de ouvir, e ele ouviu, e agora ele começa a mudar, ele começa a se converter, porque a cura ele já recebeu, a cura ele já recebeu, que ele foi curado, ele foi restaurado, todo o orgulho, toda a manifestação, todo o nariz empinado foi caído por terra, foi levado e ele recebeu a sua salvação. Ele ficou com pele de uma criança, porque ele teve o quê? Obediência. E aí ele começa agora a sua conversão. E quando temos a conversão, é quando aceitamos a palavra de Deus, quando recebemos a graça de Deus. Ela pode vir rápida, como ela pode demorar 1 ano, como ela pode demorar 10 anos, como ela pode demorar 20 anos. Eu não sei quanto tempo a sua bênção vai chegar, mas eu só sei que se você abrir seu coração e pedir para ele escutar você, sabe como que ele vai escutar? Quando você pede com alma. Sabe o que é com alma? É você já está ali num ato de desespero. Lá em Romanos, ele diz assim, que todos cooperam para o Romanos 8:28, fala assim, que todos cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todos, mas não importa, na dificuldade você ora, na alegria você ora, na morte você ora, nem tudo o tempo você dá graça, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Não importa a tragédia que você esteja passando, não importa o marasmo que você esteja passando, as dificuldades, as barreiras, as tribulações, não importa, o tempo todo dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque ele vai te honrar. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa mentir. Ele é Deus. Ele é Deus. Então ele vai fazer. É promessa dele. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E o que você está esperando para pedir, irmão? Abra seu coração. Abra o seu coração. E de repente ele começa... Ele volta ao homem de Deus, ele volta ao profeta Eliseu, e ele com toda a comitiva, ele volta com aquele monte de carruagem, tudo cheio de ouro, tudo montada naquele tanto de ouro que ele tinha, e ele pega, ele fala, chegando lá, pós diante de Eliseu, ele começa a falar, eis que toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha só o que ele fala no finalzinho da passagem. E ele começa a dizer isso. Agora, pois peço de que aceites uma bênção do meu servo. Olha só o que ele está falando. Que Eliseu deu para ele, mandou para ele, direcionou ele à cura. E agora ele quer pagar. Ele quer pagar. Ele quer pagar a Eliseu. Só que, olha que diz a palavra, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Irmãos, vocês estão vendo a guerra que está para acontecer. Estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, aonde Irã é muito grande, é gigantesco. Bombas atômicas, carros a míssil, tem tudo que você imaginar. É grande.
Irã, mas Israel é pequeno. Irã está querendo engolir Israel. Só que a palavra de Deus é clara, irmão. Aleluia. Irmão, ninguém pode se atentar com as meninas, com as pupilas dos olhos do Senhor. Ninguém. É promessa de Deus. E eles não sabem o que vai acontecer. A palavra diz assim que dias difíceis virão, aonde Deus ele vai inundar, irmão, inundar. Ele vai mandar fogo nesses lugares. E olha só, irmão, a profecia está sendo concretizada. Deus vai enviar em Irã para os países que estão querendo se levantar contra Israel. Deus vai mandar destruir Irã. Escuta o que eu estou falando. Não é, irmão, mas você está profetizando. Não, eu não sou profeta. Eu sou apenas mensageiro. Deus não vai deixar, porque Israel, olha o que ele está falando aqui, olha o que ele está falando. Eu não preciso pegar no livro de Apocalipse, eu não preciso pegar o livro lá de Ezequiel, eu não preciso pegar, porque Ezequiel também fala, mas eu vou falar para você, agora estou convencido de que não há outro Deus. Irmão, não é deuses que eu estou falando, Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Duro é recalcitrar contra aguilhões, duro é lutar com quem é mais forte que você. Então, aquele povo, se essa mensagem conseguir chegar nesse povo de Irã, cuidado o que vocês vão fazer. Cuidado. E o povo que estiver lá, se quiser sair de lá enquanto é tempo, porque vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Eliseu respondeu: pela vida do Senhor, a serviço de quem estou, nada aceitarei. Irmão, profeta não quer nada. Profeta não quer nada. Tem pessoas pregando e cobrando absurdo. Tem pessoas pregando e cobrando absurdo. Por quê? Está recebendo em troca. Cuidado. Se eu for pregar lá, eu preciso de toalhinha, eu preciso de shampoo. Irmão, cuidado que eu estou falando, cuidado. Não é eu que estou falando não, é o Eliseu, profeta de Deus. Na Bíblia não foi escrito por mim não, mas ele fala: a serviço de quem estou, nada aceitarei. Se você está a serviço, o que é serviço? É ministério. Se você está a serviço da palavra de é para levar a palavra de Deus, não aceita nada, irmão. Não aceita, sabe por quê? Porque Deus, ele te dá em dobro. Irmão, mas você está falando que se eu não aceitar, ele vai me dar é barganha então? Não, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de aceitar, não, eu estou falando que ele vai te dar em dobro, sabe o que? Saúde para você trabalhar, as portas vão se abrir para você ir atrás. Então, irmão, cuidado que eu estou falando, cuidado. O reconhecimento em Deus, ele reconheceu, Naamã reconheceu, e aí ele fala: não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A sua experiência lhe deu uma nova visão, as escamas caíram dos seus olhos, ele viu, ele começou a enxergar quem é supremo em todas as coisas. Ele começou a receber a supremacia de Deus, que ele começou a falar assim: peraí, Deus é Deus em todos os lugares,
Deus é Deus em todas as coisas. Deus é Deus que faz o céu e a terra. Deus é Deus em qualquer lugar. E aí ele começou a ter mudança. Ele começou a ter o quê? A gratidão. Essa é a quinta mensagem. Ele começa a ter gratidão. Ele ofereceu as bênçãos ao profeta, demonstrando gratidão e respeito. Mas sua confissão, o que refletia em seu coração, era algo maior, era algo de transformação, era algo de experiência. Irmãos, você pode estar tendo uma experiência com Deus hoje. Você pode estar tendo uma experiência com Deus hoje, de cura. Sabe por quê, irmão? A morte é inevitável para nós. Naamã, ele era uma pessoa viva morta. O caminho dele, se não fosse curada a lepra, seria a morte. Mas ele seria amparado, sabe por quê? Porque Deus caminhava com ele, Deus livrava ele. E às vezes nós ainda temos a morte como algo que vai destruir o nosso coração. Eu perdi alguém, mas não sei o que. Mas aí você começa a se remoer, e aí você está sendo morta-viva. Você está indo na igreja, está recebendo a palavra de Deus, está recebendo a comunhão de Deus, está fazendo a operação de Deus, está ministeriando de Deus, está servindo a Deus que é ministério, mas ainda não aceitou a morte. A morte é uma passagem, aonde nós todos vamos ter que passar por ela. Uns vão ser chamados antes, outros vão ser chamados depois, outros vão viver na velhice e vão morrer. Então, nós temos que agradecer a Deus pelo dom da morte também. Temos que aceitar a morte, sim. Sabe por quê? Porque é Deus que recolhe, é Deus que leva para o grande dia. Já preguei sobre isso. É a separação. A palavra diz que quando Deus voltar, os mortos viverão. Então você tem que dar glória a Deus por isso, porque você está vendo que a morte é só um começo. A morte não é o fim, a morte é um recomeço para uma grande vida que vem. É isso que nós temos que levar para o nosso coração. A cura. Naamã era morto, vivo, porque aquela lepra consumia ele. Ele já não tinha mais esperança, mas de repente ele ouviu uma escrava, uma menina, e de repente ele começa a receber a cura, porque ele teve obediência, ele teve a fé, ele teve humildade, ele teve que colocar as sandálias da humildade para que ele possa começar a viver uma vida nova. A palavra não diz o término, mas diz assim que ele teve uma mudança, que ele buscava outros deuses, mas ele leva para si. Ele pede então terras dali, ele enche carruagens de terra, onde ele levaria ao seu altar, aonde ele levaria a sua terra, para que aquelas pessoas, quando estivesse passando por ali, pisasse naquela terra ou ajoelhasse naquela terra, sabia que a terra vinha de Israel e que em Israel existia um Deus poderoso, como existe até hoje, porque Israel é a menina dos seus olhos. E sua confissão, oferta, refletiam um coração transformado pela experiência da cura. Naamã então foi curado. A cura, ela vem pelo obedecer a voz de Deus. Deus tem falado com você o tempo todo.
Deus tem dado instrução para você o tempo todo. Deus tem direcionado você o tempo todo. Mas ainda falta obedecer, falta obediência. E nesse relato de Naamã, ele nos ensina a humildade, a obediência, a fé no poder de Deus para transformar nossa vida. Que nessa tarde Deus possa ter tocado o seu coração na cura e na conversão. Na cura, aonde o orgulho ele tem que ser quebrado. Abrir o coração, a porta, para que Deus entre. Fazer uma mudança, uma reflexão de vida. Buscar a obediência de Deus na palavra. Porque quando Deus fala na palavra, o servo escuta. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Por quê? Ele diz assim: levantando-se para invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Naamã estava esperando uma imposição de mãos, ele estava esperando festa, ele estava esperando ser uma pessoa exaltada de status, mas Eliseu, com toda a sua sabedoria, com todo o ouvir de Deus, ele diz para o seu servo: vá e fala para ele ir banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele será curado. Hoje, eu não sei qual orgulho, eu não sei qual cura que você está precisando, mas eu só sei dizer para você que Deus ele fala através da palavra de Deus. E ele nos dá a primeira pregação de cura, para que você reflita e possa receber essa mensagem no seu coração. Faça como Naamã, orgulhoso, cheio do dinheiro, uma pessoa que era respeitada, uma pessoa que tinha um nariz empinado, mas escutou, ouviu a mensagem de Deus, ouviu uma pessoa humilde, uma pessoa que não era ninguém, e foi atrás da sua cura. E que Deus lhe abençoe nessa tarde. Por isso, vamos orar. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, diante dessa palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos deu a direção para algo grandioso, que é a cura do nosso coração, a cura do nosso orgulho, a cura de todas as coisas que vêm interferindo eu estar perto do Senhor. Às vezes eu tenho notado em mim algo que eu preciso mudar, mas que somente o Senhor pode me dar essa transformação, que somente o Senhor pode me fazer mergulhar 7 vezes como Naamã fez, para que eu possa ser restituído na tua graça, no teu poder e na cura, porque Senhor, eu preciso que o Senhor venha ao meu auxílio através da tua palavra, que eu possa ter escutado essa palavra, que essa palavra possa virar em meu coração algo que venha se
transformar, algo que venha ser semeado nesse meu terreno, nesse meu coração que está imundo, nesse meu coração que está miserável, precisando de algo grandioso que é a sua palavra. Que essa palavra possa vir de encontro e eu escutar mais vezes essa palavra do direcionamento dessa cura, dessa transformação desse homem, que era um homem orgulhoso, que era um homem que tinha tantas coisas na vida, como dinheiro, como pessoas que estavam servindo ao seu redor. Hoje, Senhor Jesus, eu não tenho ninguém, eu só tenho o Senhor como a minha referência, mas que eu possa ouvir, escutar a tua palavra e guardar no meu coração, porque eu acredito, Pai, que o Senhor pode mudar a minha história, porque ainda dá tempo, porque ainda sei que ainda, por mais que já estou com uma idade avançada ou uma idade nova, eu preciso ainda estar instruído no teu caminho, porque somente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, conceda essa graça no meu coração, conceda essa graça nos meus pensamentos, conceda essa graça, Pai, no meu espiritual, para que eu possa reviver, renascer de novo e me tornar um homem novo, uma mulher nova, repleta, cheia do teu Espírito. Que essa graça venha através da sua mensagem, através da minha busca, através da minha confissão, da minha reconciliação, através da minha intimidade, que hoje, nessa tarde, eu possa receber e possa confirmar o meu caminho. Por isso eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa renovar o seu dia. Eu me emocionei nessa pregação, porque Deus cura, Deus restaura e Deus transforma. Amanhã, em nome de Jesus, se não estiver trabalhando, estarei aqui novamente com uma linda pregação de cura para nós espiritual. Que a palavra seja sempre do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Os